queria que o senhor falasse um pouco mais detalhadamente sobre o conceito de educação básica que a LDB traz, e da importância desse conceito e da articulação dos 3 níveis. É uma coisa que, para uma segunda pergunta dentro dessa, acho que essa primeira parte, é de algum modo a concretização do sonho lá do Manifesto dos Pioneiros, a articulação dos 3 níveis, é algo que os pioneiros poderiam comemorar depois disso? Com certeza, com toda certeza poderiam comemorar, sim. Eles tinham esse projeto, sabiam que esse projeto era um projeto de horizonte, portanto algo de chegada, e lentamente nós fomos chegando a isso. Como é que nós chegamos? Nós chegamos a isso pela confluência de 2 vertentes. A primeira, ela é trazida pelo rápido processo de urbanização pelo qual o país passou. Então, não se pode mais você pensar em qualquer acolhimento da criança depois dos 4 meses que ela nasceu. Porque até então a mãe tem lá, não é, pela CLT, né, o aleitamento, a amamentação, etc. Né? Mas a partir dos 4 meses, como a força de trabalho hoje ela é constituída, não é, pelo braço feminino, pelo braço masculino, não existe mais aquele espaço familiar tradicional, a instituição avó, a instituição avô. Hoje os avós, as avós saem, vão fazer passeio, vão fazer curso, vão fazer outras coisas, e também cuidar de neto, mas não era só isso. Né? Então, era preciso, né? A própria urbanização, ela traz consigo a necessidade de você ter espaços de acolhimento das crianças, né? E dos adolescentes. Do outro lado, esta mesma urbanização dentro do atual capitalismo, ela exige das pessoas o desenvolvimento de conhecimentos, de capacidades, de habilidades que só o ensino fundamental obrigatório não dá conta. Daí a necessidade do ensino médio. Né? Então, esse é um primeiro fator, eu diria um fator estrutural, que é trazido pela própria configuração societária, né? E do modo como essa sociedade está organizada, com o capitalismo financeiro, com todas essas penetrações da ciência aplicada no processo produtivo. Né? Mas, do outro lado, tem uma outra vertente convergente a esta, que é uma vertente política, que foi justamente a fase em que, há 20 e poucos anos atrás, o Brasil se empenhou por gerar uma Constituição chamada de uma Constituição Cidadã. E para os educadores críticos e para os grupos que estavam abertos à constituição de um Estado de Direito, um Estado democrático de direito, estava claro que somente o ensino fundamental obrigatório de 7 a 14 anos era insuficiente. Era bom, mas era insuficiente. Daí porque houve, então, toda uma pressão no sentido de você forçar o aparecimento na própria Constituição da figura da educação infantil e da figura do ensino médio, coisa que era relativamente original. Né? Aí a LDB, então, assume este espírito e regulamenta esta figura das 3 etapas sequenciais e articuladas por meio do conceito de educação básica como direito do cidadão. Então, hoje, se quisermos pensar, né, uma educação em quantidade e em qualidade, nós temos que pensar a universalização das 3 etapas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar a sua qualidade como sendo algo imprescindível para que qualquer brasileiro tenha o acesso qualificado a estas 3 etapas. O que é importante aí é que, nas outras legislações, o grande foco era apenas o ensino fundamental. Né? E agora,
com a Constituição de 88 e depois com as constituições estaduais e com as leis orgânicas, está claro que a educação pública, educação básica, ela é gratuita. Não é? Então, isto, evidentemente, alargou a consciência das pessoas em matéria de acesso, de busca, de pressão pela escola. Não é? A creche, a pré-escola, assim por diante. E, do outro lado, também o mercado de trabalho vem exigindo que as pessoas que queiram uma inserção profissional em qualquer nicho do mercado tenham pelo menos o ensino médio. Né? Hoje já vem sendo uma exigência quase que assim constante. Se você pega cadernos de negócios, cadernos de empregos, você pega, né? Eles colocam como o Cine, eles colocam como condição básica, né? O ter chegado ao ensino médio. E isto, então, né, dá esta configuração de um avanço significativo que por aí nós tivemos e que falta efetivar, seja pela maior universalização da educação infantil, seja pela maior universalização do ensino médio e, nas 3 etapas, a questão da qualidade.